Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos mergulhar no capítulo 9, Bem-aventurados são brandos e pacíficos, especificamente no item 8, ditado pelo Espírito de Lázaro, que se chama Obediência e Resignação. Vejam bem, em um mundo agitado, onde a revolta e a resignação, que são duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Então, o que seria a obediência, então, para a gente entender bem? A obediência, como diz o texto de Lázaro, é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo, o fraco, não pode ser resignado. Por quê? Porque assim como o orgulhoso, o egoísta, não podem ser obedientes. É a mesma coisa. Os fracos não podem ser resignados. Os frouxos. E os orgulhosos, egoístas, não podem ser obedientes. Jesus, então, foi a encarnação dessas duas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou o momento em que a sociedade romana, na época, perecia nas fraquezas da corrupção e vieram fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Vamos explicar, então, o que não é obediência. Não é a submissão cega, falta de vontade, ou seja, covardia. Então, o que é, então, obediência? É compreender com a razão que a lei de Deus é justa e sábia e aderir a ela conscientemente. Exemplos práticos na nossa vida natural, da nossa vida diária. Obedecer aos pais, chefes ou às leis quando essas são justas, mesmo discordando delas. Aceitar as orientações da consciência e da doutrina, que mostra para nós. Reconhecer sempre a autoridade do plano espiritual superior. Então, o que seria a resignação, que é o consentimento do coração? Vamos dizer, primeiramente, o que não é. Para a gente dizer, o que não é resignação? Não é passividade, conformismo ou desânimo. Então, o que seria, então, a resignação? É a aceitação com o coração das provas necessárias ao nosso crescimento, sem revolta contra Deus. Uma diferença interessante para a gente saber, muito importante. Resignação ativa, suportar com paciência, mas trabalhar para superar o que pode ser mudado. Então, gente, resignação é isso. É a aceitação daquilo que não pode ser mudado. E na vida nós temos muitas coisas. Pessoa que nasce com uma deficiência física, uma deficiência moral, mental. São coisas que fazem parte do nosso ciclo evolutivo. Estamos quitando débitos passados para que nós possamos seguir sempre adiante, não é verdade? É isso que é interessante. Agora, aquilo nada impede, por exemplo, que aquela pessoa que veio ser um braço e uma perna, ele avançar e estudar e praticar esporte, do mesmo jeito, ele dá a volta por cima. Ele não tem a síndrome de Gabriela, ou seja, eu nasci assim, vou mudar assim. Não. Então, é uma resignação ativa essa. A gente tem que ter sempre em mente isso aí. Como disse há pouco, qual é o exemplo disso, essa resignação ativa? Enfrentar uma doença, uma perda ou uma dificuldade sem blasfemar, mantendo sempre a fé, esperando e trabalhando para melhorar. Lembrando sempre que a justiça divina é perfeita, mas ao mesmo tempo Deus nos dá misericórdia para atenuar e nos fortalecer para que a justiça seja cumprida de uma forma melhor possível e que também nós possamos evoluir. Esse é o nosso objetivo. Então, resignação e paciência
São forças ativas, porque leva o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Então, é isso que é importante. Não adianta nós ficar vitimizando, Deus me castigou, fez isso aqui. Não, não é pensar nisso. Então, o que eu posso modificar? O que eu posso aceitar? Aquilo que não pode ser modificado, é aceitação com o quê? Com paciência, sabendo que tudo tem uma razão de ser. Às vezes são coisas que não são desta vida, mas são de outras existências passadas, que nós precisamos compreender a dor. Então, a compreensão é fundamental. Nós temos que compreender e entender realmente por que aquela dor está passando conosco. E aí sim, o que eu posso modificar? O que eu posso fazer para frente? É aí que a gente tem que pensar sempre, né? Então, temos uma reflexão para fazer agora. Quando estamos sofrendo, quando você se revolta, o que acontece? A dor é aumentada. Não tenha dúvida disso. Então, a resignação não elimina o sofrimento. Essa frase é muito importante. Vou falar de novo. A resignação não elimina o sofrimento, mas ela nos dá forças para carregá-lo com dignidade e aprender com ele. Porque todo sofrimento vai deixar uma lição. Aqui que a gente falou, o porquê e o para quê. Falando da dor algumas semanas atrás. Então, por quê? Não. Para quê? É ensinamento que está chegando para nós. A gente pensar sempre assim, que as coisas vão ficando melhor. Então, como aplicar isso na nossa vida diária? A obediência e a resignação. Vamos lá. No trabalho e relacionamentos, por exemplo, sempre usar a obediência consciente em vez de rebeldia. Falamos há pouco. Nas provas da vida, nas doenças, perdas ou dificuldades financeiras, podemos dizer, resignação em vez de desespero. Calma, vamos ver o que a gente pode fazer. Tudo tem uma razão de ser. E nós aprendemos que tudo passa. Nada é eterno aqui. A gente sempre passando por situações, aprendendo e evoluindo. O Espiritismo nos ensina a aceitar a lei de reencarnação. Por quê? Porque nosso passado vem conosco. Está tudo dentro de nós. Momentaneamente esquecimento, mas nós temos tendências que afloram dentro de nós. Então, precisamos combater essas tendências negativas, aprimorar as virtudes que nós também as temos, né? Com as lições do presente. É isso que a gente tem que entender. Viver o agora é muito importante. E Jesus foi o modelo máximo, porque ele obedeceu a missão dele, mesmo sabendo do Calvário. Ele já sabia o que ia acontecer. Aceitou, resignou-se quando crucificado. E disse, né, que a Bíblia nos traz: Pai, não a minha vontade, mas a sua. É isso que é importante a gente entender. Não faça a minha vontade, mas a sua. Então, tem algumas perguntas que nós precisamos sempre fazer para você que está ouvindo essa lição, que é pequenininha, mas muito profunda, porque nós temos que... Isso aqui não é uma virtude, falamos? Não disse há pouco que nós precisamos aprimorar as nossas virtudes, eliminar as nossas deficiências e aprimorar as nossas virtudes? É isso que estamos fazendo. Trabalhar diariamente. Então, pergunte-se para você e você mesmo vai encontrar a resposta. Faça essa pergunta para você. Em que área da minha vida eu estou resistindo à vontade de Deus? Ou seja, eu não estou entendendo, compreendendo aquilo que eu não posso ser modificado que está acontecendo na minha vida. Vamos ver que área que está. E faz uma segunda pergunta para você mesmo. É retórica, né? Como posso trabalhar, ou melhor, transformar essa revolta em uma resignação ativa? Então nós sabemos, entendemos por quê. O que eu posso fazer? Vamos trabalhar. Uma perda é uma perda de uma pessoa amada que desencarnou. Nós temos que desapegar, saber que aquela pessoa não morreu. Morreu foi o corpo. Ela estará sempre conectada conosco. Isso é muito importante. E um dia, com certeza, no mundo espiritual, a gente vai se encontrar novamente. Perda financeira? Daí, o que eu aprendi com isso? Eu perdi tudo, fiz maus negócios, eu fui desonesto, o que aconteceu? Causa e efeito. O que eu posso fazer para melhorar? Eu vou trabalhar dignamente, recomeçar e não vitimizar. Ficar sofrendo a vida inteira, culpando, ou melhor, achando culpados. Não só Deus, mas pessoas, quando a responsabilidade da nossa vida é extremamente só nossa. Então, em que área da tua vida você está resistindo a isso?
que não pode ser modificado, estou repetindo. E o que você pode fazer para transformar isso, essa revolta que você está, numa resignação ativa, ou seja, compreensão e força e ir para a luta? Vamos pensar nisso também, né? Então, a gente entender obediência e resignação não são fraquezas. Pense nisso. Não são fraquezas. São a maior demonstração de força interior e fé. Elas nos aproximam de Jesus e nos preparam para uma existência mais serena e produtiva. Que possamos pedir a Deus, através da prece, a coragem de sermos obedientes com a razão e resignados com o coração. Razão, aquilo tem que ser, é causa e efeito, sério. Resignado, com o coração, o que eu posso fazer? Vou me vitimizar ou vou seguir adiante, aprendendo as lições? É isso a pergunta que a gente sempre faz. Então, encerrando esse nosso breve resumo do Evangelho, eu posso fazer mais uma pergunta para você pensar seriamente. Qual prova você está? Pense nisso. Prova. Tudo que falamos, pense nisso. Com calma, tranquilidade. Você está revoltado? Ou você está tendo uma obediência consciente, entendendo que aquilo que não pode ser modificado vai ser trabalhado, nos fortalecer através da misericórdia? Está aí a misericórdia. Tem as terapias, tem os remédios, tem a medicina, tem os pessoal capacitado, pessoas boas que também vão nos ajudar. Tem o seu pastor, o seu padre, o seu dirigente espírita. Pense nisso com carinho. Não desanime jamais. Então, gente, qual prova você está, eu pergunto, que você está atravessando nesse momento? E como, pelo que aprendemos aqui hoje, a resignação pode te ajudar? Pense nisso. Com muito carinho, que você vai sair. Ciclos têm início, meio e final. Pense nisso. Tudo vai passar e você vai sair mais forte, aprofundando essas duas virtudes, a obediência e a resignação. Se você gostou, por favor, compartilhe, dê seu like, inscreva em meu canal do YouTube. É muito importante para que mais pessoas possam conhecer a beleza do Evangelho explicado à luz do Espiritismo. Ok, gente? Então, até a próxima semana, se assim Deus o permitir.